Fala do Vascão aí, Rodrigo Machado. Bom, Azevedo, o Vasco estreou com o pé direito ontem, depois de uma grande festa, show de luzes, aliás, nova iluminação em São Januário, a volta da principal organizada do clube, a Força Jovem, enfim, uma bonita festa antes do jogo, só que aí o Santos saiu na frente, criou até oportunidades para ampliar o marcador, veio o segundo tempo, o Vasco melhorou, o Piton acertou 2 cruzamentos e num deles saiu o primeiro gol. Cruzamento dele, cabeçada do Verratti e cabeçada do Nuno para empatar a partida. Depois, cara, o Piton acertou um cruzamento de novo na cabeça do Verratti e o goleiro do Santos fez uma defesa monumental. Só que em mais uma jogada aérea o Vasco chegou à virada, falta cobrada pelo Payet, Verratti livre, desviou, 2-1 Vasco. Agora, o Carille ficou pistola com a torcida. Vamos ouvi-lo aqui, uma declaração ousada do treinador. Me preocupou muito depois que tomou o gol, que a gente começou a errar muito. A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiam o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que apoie, vem e apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando, né? Mas foi fundamental o torcedor vir, nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui. Ajuda até nos momentos difíceis. É o maior é o 12º jogador nosso. Eu sei o quanto é ruim jogar aqui. Eu sei com a torcida a favor nossa. Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador. Muito feliz, casa cheia, é muito gostoso para nós profissional vivenciar esses momentos. Mas que independente do resultado, independente se a gente não estiver jogando bem, apoia. Porque a gente começou a errar muito depois que tomou o gol. Passe simples, né? O que eu mais falei no intervalo, quem comanda a nossa cabeça somos nós mesmos dentro de campo. Foi o que eu mais falei no intervalo. Bem, e o presidente Marcelo Teixeira do Santos também deu uma declaração polêmica. Disse que foi inadmissível o Santos sair derrotado de São Januário. Vamos ouvi-lo. O time se apresentou relativamente bem, mas perdemos 3 pontos. Aqui era inadmissível o Santos iniciar uma campanha onde quer ser protagonista, quer ficar na primeira página do campeonato. Vim aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. Tá aí, portanto, Marcelo Teixeira. No Papo 2 a gente repercute aqui com outros jogadores, né? Essa vitória de ontem, por exemplo, o Adson falou com a imprensa sobre esse retorno, os minutos em campo. Esse é o reforço caseiro interessante, mas o importante é que o Vasco sai na frente. Agora é pensar na Copa Sul-Americana, o jogo de quarta-feira contra o Melgar fora de casa. Cara, que declaração estúpida, imbecil do Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Peraí, cara, deixa eu ver se eu entendi. Ele acha o quê? Que ele preside o Real Madrid e que teria obrigação de ganhar do Vasco em São Januário. O Santos acaba de voltar da Série B, cara. O time do mesmo nível, cara, qual a diferença do Santos pro Vasco? Sinceramente. E aí ele vem falar uma bobagem dessa, com todo o respeito. O respeito é o que ele não teve com o Vasco. Cara, o cara que preside um clube, né, que tem na sua história o Pelé, falar uma bobagem dessas, hein? Prefiro nem me aprofundar muito, porque ele claramente jogou pra galera, né? Ele claramente quis cobrar dos jogadores dele e aí escolheu uma forma não muito respeitosa com o Vasco de mandar esse recado pro elenco do Santos. Assim, o Marcelo Teixeira ainda faz parte daquele grupo de dirigentes que se garante mais no gogó, né? Mais na falácia do que propriamente em atitudes administrativas que façam o clube dar um salto adiante. Então, vou me resumir a isso. Eu acho que ele sabe que o time do Santos não é essa coisa toda. Ele quis jogar pra galera. Cara, eu olha, poucas vezes eu vi um dirigente falar uma bobagem tão grande, né? Inadmissível perder aqui em São Januário, né? Com todo respeito à história do Santos. Se é inadmissível ou não, Azevedo, o fato é que ele voltou zerado na bagagem. Bom, eu também acho que o Fábio Carille mandou mal demais, né? Nessa entrevista coletiva, hein? Tem horas que você tem a possibilidade de levantar uma bandeira branca, né? Estabelecer um momento legal. O Carille foi pelo caminho inverso e resolveu cobrar uma torcida sem a menor necessidade. Eu não sei, assim, se o Carille acha que o Vasco começou a existir no momento em que o Carille pisou aqui no Rio, mas pedir paciência à torcida do Vasco é uma brincadeira de mau gosto. Porque é um torcedor que mais apanha nos últimos anos do futebol brasileiro,
o time do Vasco, dentro de campo, nos últimos anos, não acompanha aquilo que é a tradição do clube. Ainda assim, essa torcida se desdobra da forma que pode pra auxiliar. Carrega esse clube no colo muitas vezes. Se o Vasco não viveu momentos ainda mais tenebrosos na sua história, muito passa pela torcida que sempre abraçou. E aí o Carille vem e resolve reinventar a relação do Vasco com sua torcida, dizer, não, vocês têm que apoiar quando o time está perdendo também. Carille, pelo amor de Deus, Carille, você treinou já clube grande do Brasil e é assim qualquer clube. Tá em momento de instabilidade, tá perdendo um jogo, a torcida cobra, a torcida pega no pé. Eu acho inteligente por parte da torcida vaiar, criticar durante o jogo, não acho. Mas é o comportamento padrão do torcedor brasileiro. Alguns apoiam um pouquinho mais, alguns esticam mais a corda, alguns têm mais paciência, outros têm menos. E isso vai muito daquilo que o clube oferece ao seu torcedor. Pô, o Carille, pelo amor de Deus, ele sabe o que acontece no Vasco da Gama nos últimos anos. Cobrar isso da torcida no momento que ele vence um jogo de virada. Eu defendo bastante o Carille. Eu acho que ele tem um padrão de jogo sendo estabelecido. Tem muito torcedor do Vasco que não enxerga padrão nenhum mesmo após a vitória de ontem. Eu vou por um caminho inverso. Eu defendo muito o trabalho do Carille nesse sentido. Eu acho que existirá uma evolução e existirá um equilíbrio nesse Vasco no Campeonato Brasileiro, porque o Carille é um treinador que dá padrão tático às suas equipes. Mas esse tipo de discurso não ajuda em nada. Pelo contrário. Não colabora em nada, ainda mais no momento de vitória. Traz o torcedor contra você. É o momento de dizer assim, galera, obrigado quem veio. Momentos de instabilidade acontecem, mas vamos juntos. É o Campeonato Brasileiro, primeira rodada, ele escolheu entrar em conflito com o torcedor. Após um momento bem legal. E me desculpa, Carille, se o seu jogador sente tanto a parte emocional do jogo por conta de vai da torcida, é você e sua comissão que precisam resolver isso. E me assusta porque o Carille treinou Corinthians, por exemplo. 2 vezes. O Carille não é nenhuma criança na bola. Me lembrou muito uma declaração que o Barbieri deu, lembra? Naquela passagem dele. E ali ele meio que foi ladeira abaixo, quando ele disse que, ó, aqui quando a torcida incentiva é bom, mas quando joga contra também vira um caldeirão contra o próprio Vasco. E eu acho que essas declarações até têm um fundo de verdade, mas você assumir isso numa coletiva pós-vitória, como o Carille fez, me desculpa, Carille, poxa, mas que ingenuidade, meu amigo, que vontade de criar um ruído com uma torcida. Carille, estuda com um pouquinho mais de calma a história do Vasco, estuda com um pouquinho mais de calma aquilo que foram os últimos anos do Vasco, você vai perceber que essa torcida, ela carrega o clube no colo, e quem carrega no colo, como a torcida do Vasco carregou, tem total direito de cobrar quando se sentir no direito de cobrar. Ponto, acabou. Quando a torcida entender que tem que cobrar, que a resposta dentro de campo não é bola, vai cobrar. Ah, é inteligente, como eu falei, vaiar um jogo em andamento, xingar o treinador, não acho, mas o torcedor na arquibancada é soberano. Né? E o Vasco consegue uma virada com méritos, Gabriel? Eu acho que teve mérito. Eu vou pegar uma outra declaração. Teve um outro treinador ontem, não me lembro qual, não foi o Carille não, que em alguma coletiva, vou ficar devendo qual treinador falou o seguinte: eu nunca discordo do resultado, foi a aspa do treinador. E eu vou muito por essa declaração, porque tem horas que uma equipe é muito superior à outra, mas ela não transforma isso em vitória. E no caso do Vasco, por mais que o Vasco não tenha sido superior em todo o jogo, por mais que tenha acontecido uma oscilação ali no comando da partida, uma hora era o Santos melhor, outra hora era o Vasco, quem teve efetividade para construir a vitória foi o Vasco. Saiu de um cenário adverso, perdendo o jogo com a torcida cobrando, e terminou o jogo com uma vitória bem interessante. Assim, o Vasco ele joga um campeonato que claramente é de igual para igual com equipes como o Santos, que são de nível parecido, talvez um pouco melhor, um pouco pior, vai da análise de cada um. E nesse tipo de jogo, às vezes é importantíssimo com todo vencer. Respeito ao Santos, o Vasco é melhor. Respeito ao Santos, o Vasco ele precisa vencer dentro de casa esse tipo de jogo, porque vai ter aquela partida em casa com o mano de campo, né? Tem jogos que nem serão em São Januário, você vai ter mais dificuldade porque o adversário é muito bom. E aí você pode, em tese, perder pontos, faz parte do planejamento. Agora, uma partida como essa, contra o Santos, em tese, ela tem que te entregar 3 pontos. E aí, eu tô falando isso com muito mais respeito ao Santos do que o Marcelo Teixeira em relação ao Vasco. Porque, assim, o Vasco, ele, em vários momentos, demonstrou a condição de vencer, realmente. Demonstrou que foi até superior em determinados momentos da partida. O primeiro tempo, ele começa ali com uma troca no comando da partida e o Vasco passa a ser melhor. E aí, um erro do Paulinho entrega um gol pro Santos. E realmente, o gol fez o Vasco dar uma desmoronada. Emocionalmente, taticamente, o time se perdeu. O Vasco tentou uma reação ainda no primeiro tempo, melhorou de fato no segundo. E aí vale salientar, vale fazer um elogio ao Carille. O Vasco melhorou sem alterações. Ou seja, o Carille, na base da conversa, na base do ajuste com seus jogadores, conseguiu fazer o Vasco voltar melhor. O Vasco empatou o jogo e aí vem um erro que pra mim o Carille cometeu. O Carille demorou demais a realizar alterações. Porque o Vasco empata o jogo, às vezes, e ao invés de dar sequência à pressão, o Vasco passa a sofrer uma pressão. Porque o Santos, àquela altura do segundo tempo, cerca de 10, 15 minutos da segunda etapa, fisicamente estava bem superior ao Vasco. Quando o Carille... E aí o Santos fica muito perto
de conseguir um 2-1. O Vasco escapa por pouco. Maurício Lemos, por exemplo, salva uma bola que seria gol certo do Santos. E aí, com as substituições, o Vasco melhora. Entrou o Paê no Coutinho, entrou o Tietchan no Paulinho, e aí o Vasco vai crescendo. Depois entrou o Adson, teve Lodge, Augusto, e o Vasco terminou melhor o jogo. Conseguiu, na bola parada, a sua vitória. Teve até outras possibilidades para ampliar o placar em São Januário. Então eu vejo uma vitória com mérito, né? Foi um Vasco mais efetivo do que o Santos. Um Vasco que ainda deixa alguns pontos a serem corrigidos. Transição defensiva. O Vasco na volta para a defesa estava ficando muito desguarnecido. Ia para o ataque, perdia a bola, ficava muito desguarnecido. O Santos chegava com uma certa liberdade. Contra adversários muito mais qualificados do que o Santos. São muitos no campeonato. O Vasco ele pode encontrar mais dificuldade para sair de situações enroscadas como essa de ontem. Mas eu entendo que tem uma ideia de jogo acontecendo ali. Tem um padrão de jogo sendo estabelecido. Por mais que o torcedor não acredite muito nisso, eu acho que tem uma ideia caminhando bem no Vasco. O Fábio Júnior tá por aqui. Boa tarde, rapaziada. Se o Vasco jogar sempre com essa vontade, vai longe. Diz ele aqui. O Master Motors, né? Primeira vez aqui no YouTube. Tô espantado que o Jorginho seja mais velho que o Azevedo. 1 ano, né? Se eu não me engano. Você eu sou de 10 de maio, você. 10 de maio de? 71. 71, você é um ano mais novo que eu. É um ano mais novo. Olha aqui, vamos lá, cara, aí traz uma discussão, o Gabriel, sobre Paê, né? E aí tem aqui já, o Rômulo Lacerda tá aqui. Eu sou um crítico do Paê. Porém, se tratando de físico, acredito que ele mereça a vaga no lugar do Coutinho. O que acham? Não, Coutinho, pra mim, ontem fez uma boa partida, com muita dinâmica, inclusive uma dinâmica que o Paê não é capaz de atingir na parte física. É que o Coutinho, ele ainda não tá conseguindo fechar 90 minutos na mais alta intensidade, mas o primeiro tempo do Coutinho foi muito bom. É porque a galera fica cobrando, Azevedo, passe e gol, né? Se você só olha pra isso, até porque, vamos combinar aqui, tem horas que tu faz uma grande jogada e o teu companheiro não define bem. E o Coutinho teve um primeiro tempo bem legal, dentro do que eu tô cobrando ao Coutinho. Eu quero menos genialidade espaçada, aquela genialidade que aparece um momento ou outro, e eu quero mais constância do Coutinho. E ele teve constância, foi um primeiro tempo em que ele teve dinâmica, errou, acertou, e faz parte do futebol, cara, errar e acertar. Mas ele o tempo inteiro deu jogo, finalizou de fora da área, tentou passe em profundidade, acionou os companheiros, se movimentou, caiu pelos dois lados, entrou dentro da área. Ou seja, é um jogador que claramente demonstra uma evolução clara nesse sentido. Ele apresenta uma dinâmica muito superior àquela de quando chegou no Vasco. Pode ser mais efetivo, em alguns jogos será mais efetivo, em outros jogos terá um nível de acerto menor, mas já é um Coutinho que me agrada mais. Esse do jogo contra o Santos é um Coutinho que me dá um pouco mais de otimismo. Já o Paê não tem condição de reproduzir o jogo que o Coutinho reproduziu no primeiro tempo. Não tem como. O Paê hoje, ele é meramente pra isso. Entra no segundo tempo, é uma bola parada, é um passe que ele acha. Pegou o Vasco com um certo espaço, num determinado momento do jogo, tendo os corredores para serem explorados, e o Paê aciona muito bem os pontos nesse sentido. Eu acho que o Paê hoje ele é basicamente isso. Ele é um respiro pro Coutinho no elenco do Vasco. O Obadias está aqui, Coutinho não jogou nada, Paê entrou e fez a diferença. Discordo muito, porque aí é um olhar muito simplista pra questão da assistência do passe. O Paê pegou uma bola parada, com a qualidade que ele tem, ninguém, né? Que o Paê tem qualidade. Bola parada, Azevedo, o Paê podia estar com 200 quilos, que ele ia bater aquela falta com qualidade, porque ele joga muita bola, tem muito fundamento técnico. E ele entrou, foi bem no que se esperava dele. Agora a dinâmica que o Coutinho aplicou no primeiro tempo, muito alta, me agrada, porque o Coutinho é outro que a gente não tem dúvida de que tem qualidade técnica. É um cara genial. Mas parte física ele precisa evoluir. E nesse jogo contra o Santos foi uma sinalização positiva.